Me diz uma coisa, você sabia que no mundo dos investimentos, o período mais difícil para uma pessoa que está começando a investir é exatamente o começo? Isso porque ela se vê diante de um mar de opções diferentes de ativos e ela não sabe exatamente por onde começar. Eu me peguei aí meio perdido nesse mar de tantas ações, tantos fundos imobiliários e diversos outros ativos que a gente tem aí ao nosso redor. E é por isso mesmo que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, que é um dos mais importantes que eu já fiz até hoje no canal, e eu tenho certeza que vai te ajudar aí a tomar melhores decisões nos seus ativos e nos próximos investimentos que você vai fazer. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou estar abrindo a minha carteira pessoal, compartilhar ela com vocês e mostrar aí onde que eu tenho investido nesses últimos tempos. E acompanha eu até o final do vídeo, porque lá no final eu vou trazer uma surpresa para vocês que vai mostrar onde eu investi na prática esse mês, qual ativo foi que eu comprei e coloquei aqui na minha carteira. E agora aqui no começo não vou pedir like, não vou pedir inscrição, mas se lá no final você gostar aqui do meu conteúdo e quiser se aprofundar mais e aprender mais sobre esse mar dos investimentos, que é um negócio bem amplo, bem vasto, você pode estar curtindo esse vídeo e estar me seguindo também para acompanhar nossos vídeos semanais. Mas antes eu queria falar dessa planilha aqui que eu vou estar deixando ela de presente para vocês. Essa planilha ela dá o preço máximo que você pode estar disposto a pagar em uma ação e eu vou estar deixando ela aqui na descrição desse vídeo. Basta você descer aqui, tá clicando no link e tá baixando ela gratuitamente para você. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a tomar melhores decisões na hora que você for investir. Mas sem enrolação, bora começar aqui já. Bom, logo aqui na minha tela vocês podem ver que eu tenho aqui um patrimônio total de R$ 271.629. Desse valor total aqui, eu tive aqui um lucro, total de R$ 20 mil, que vai estar dividido aqui em duas vertentes. A primeira delas é o famoso ganho de capital, que nada mais é do que a valorização que você tem com seus ativos. Geralmente esse ganho de capital vai se dar aí quando você tem ações e fundos imobiliários, porque são ativos que você compra eles num preço X e que nos próximos dias ele pode estar valendo aí 2x, 3x, dependendo aí do ativo e se ele se valorizou ou não. Então eu estou aqui com esse ganho de capital de 2.789 e os dividendos que eu recebi aí na minha carteira, certo? Tem ativos pagadores de dividendos, já soma aí quase R$ 20 mil, estamos batendo aqui R$ 17.559. Basicamente essas duas vertentes aqui são valorizações que eu não tive que fazer absolutamente nada. Foi o meu dinheiro aí trabalhando por mim, mesmo enquanto eu estava dormindo. E na parte de rentabilidade, podemos ver que a minha carteira está com uma rentabilidade total de 21,60%. Bom, nessa parte aqui da evolução do patrimônio, eu vou mudar aqui, vou colocar aqui desde o início, certo? Para vocês estarem vendo, vocês podem ver que eu comecei aqui embaixo, nessa barrinha bem pequenininha aqui, e atualmente eu estou aqui nessa barrinha bem maior, que mostra aí que eu fui fazendo aportes mensais, certo? E com isso, o meu patrimônio foi crescendo. E se a gente passar aqui para os ativos que eu tenho na minha carteira, a minha maior posição aqui está nos ETFs internacionais, que são aí uma cesta de ativos, ou seja, é um único ativo que vai possuir diversos outros ativos, podendo ser ações, podendo ser fundos, etc. Eu tenho aqui 24,79%. E em seguida, eu vou ter a famosa renda fixa, que é onde eu vou ter ali a minha reserva de emergência e também ativos atrelados aí à inflação. Botei 21,77%. Em seguida, as minhas ações, focadas aqui no Brasil, os fundos imobiliários também no Brasil, que são eles que pagam aí a maior parte dos dividendos que eu recebo todo mês. Temos aqui também um pouquinho do Tesouro Direto, que não deixa de ser uma renda fixa, e stocks, as ações americanas, elas que vão ter um nomezinho mais bonito, mas são ações também, e criptomoeda, criptoativos, que são ativos aí que não são criptografados, não tem nenhum órgão central que manda neles. E passando aqui para os meus ativos, vamos ver aqui as minhas ações. Eu tenho aí 8 ativos que estão divididos aqui em alguns setores, como o setor de seguradora, o setor de commodity, o setor de banco, mais um de commodity aqui que é a Vale, o setor da construção civil, o setor também, eu tenho duas aqui do setor de saneamento, certo? A Sabesp e a Sanepar. Porém, mesmo que eu tenha essas duas do mesmo setor, elas estão aí bem diversificadas, porque uma atua principalmente no estado de São Paulo e a outra aqui no estado do Paraná. Elas são líderes nesses estados. E por fim, temos aqui uma de energia, que é a Taesa 11. Podemos ver que o meu saldo maior está aqui em BB Seguridade, que é uma ótima pagadora de dividendos. E eu gosto muito desse ativo aqui, porque é um ativo muito saudável, que gera aí um lucro recorrente
e uma ação que gera muito lucro vai pagar bastante dividendo aí para os seus acionistas. A gente pode ver que o único ativo aqui que eu estou no negativo é o Banco do Brasil, né? Ele que deu uma caída aqui para 21,35 e meu preço médio está em 22,23. Estou um pouquinho negativo, mas se a gente for ver a rentabilidade, que é aquela que vai levar em conta a distribuição dos dividendos também, eu vou estar aqui no verdinho em 7,13%. Mas de todos esses ativos aqui, o que eu mais me surpreendi foi mesmo com a JHSF3, porque ela me deu aí uma rentabilidade de quase 200%. Isso se dá principalmente pelo fato dela pagar dividendo todo mês. É um dos únicos ativos aqui na nossa bolsa que paga dividendo todo mês quando a gente fala das ações. E o fato também do meu ótimo preço médio. Eu peguei um preço médio de R$ 4,43 nesse ativo e atualmente ele está aí em R$ 11,06. Nos meus fundos imobiliários eu vou ter aqui 11 ativos, certo? Não vou falar sobre todos porque são bastante, mas é basicamente fundos de papel e de tijolos que eu tenho aqui. O Habit 11 é um de papel e o VISC 11, o XPML 11 são aqui de tijolos. A gente pode ver que aqui na parte da variação, a maioria aqui está no vermelhinho, certo? Quer dizer que eu comprei num preço e o preço atual está menor do que o preço que eu comprei, mas a rentabilidade que leva em conta dividendo, fundo imobiliário que paga muito dividendo, já vai estar um pouquinho mais no verdinho. Temos aqui apenas 2 ativos que vão estar aqui no negativo. Bom, lá nos Estados Unidos eu tenho 3 ativos, a Meta, a Nvidia e a Microsoft, certo? Onde aqui eu estou tendo uma variação negativa na Meta, mas na rentabilidade isso daqui já se torna positivo, praticamente no 0 a 0. Mas se a gente pegar a Nvidia aqui, a gente já tem uma rentabilidade bem maior, bem mais elevada. Nas criptomoedas eu tenho 5 ativos, mas onde eu tenho maior posição é no famoso Bitcoin, certo? Estou aí com um saldo de 7.615, uma variação negativa, o que é normal, isso daqui não está me preocupando, porque eu sei que o período atual que o Bitcoin está é um período de baixa, é o famoso bear market, que as pessoas falam que é quando o preço dele fica ali mais abaixo, chega a cair 50%, isso é algo bem normal se a gente for ver em outros ciclos de mercado, isso acabou acontecendo, mas eu sei que a gente está numa época de acumulação, que é para a gente estar comprando Bitcoin e que as projeções prevêem que o ano que vem e o ano de 2028 o Bitcoin vai voltar a subir bastante, principalmente por conta aí de um evento que acontece a cada 4 anos no Bitcoin que se chama halving. Bom, nos ETFs internacionais eu tenho basicamente fundos. Eu tenho aqui o TFLO, que é um fundo aí de renda fixa, o IVV, né, que vai replicar as 500 maiores empresas americanas, é um dos mais famosos aqui, que muita gente conhece. Tenho também o IEF, que é outro de renda fixa, e o QQQ, né, que vai replicar aí o índice da Nasdaq, que são basicamente as empresas de tecnologia americanas. Bom, aqui no Tesouro Direto eu tenho 2 ativos que vão focar aí na inflação, certo? Eu tenho o Renda Mais 2065 e o IPCA Mais 2045. Ambos aqui estão no negativo, certo? Mas isso é normal. Como são investimentos de mais longo prazo, no curto prazo eles tendem a variar bastante e ficar às vezes no negativo, o que é bem normal, mas o meu objetivo principal é ganhar na marcação mercado e vender esses ativos aqui antes do vencimento deles com lucro. Bom, aqui na minha renda fixa eu tenho esses 2 ativos aqui que basicamente vão servir para minha reserva de emergência e para minha reserva de oportunidade. E passando rapidamente para a parte aqui dos proventos da minha carteira, se eu colocar os recebidos e os futuros, a gente pode ver que lá no comecinho de 2024 eu recebi R$ 26,30. Parece pouco, mas eu lembro que lá no começo foi muita coisa para mim, porque eu descobri que o meu dinheiro pode gerar ainda mais dinheiro para mim e eu não vou precisar trabalhar mais para isso. Na verdade, o dinheiro vai conseguir trabalhar mesmo que eu esteja dormindo. Essa é a melhor coisa aqui do mundo dos investimentos. E eu continuei fazendo aportes, investindo mais e mais, até que aqui no mês 3 de 2026, né, em março, eu recebi o meu recorde de dividendos, que foi R$ 2.346. E isso tudo se deu principalmente pela BB Seguridade, que eu falei ali no começo para vocês do vídeo, aquela empresa ali de seguros, que me pagou aí a maior parte dos meus dividendos. E após o mês 3 eu continuei investindo mais e mais, recebi aqui no mês 6 R$ 900 de dividendos e foi assim indo. Se a gente for ver a projeção minha para esse ano de 2026, a gente pode ver aqui que eu já estou com um total, né, de R$ 6.621, o que representa aí mais ou menos uma média de R$ 830 de dividendos mensais. No ano todo de 2025, eu recebi R$ 7.391, então a gente pode ver que a gente provavelmente vai passar esse valor aqui com sobra, certo?
E lá em 2024, quando eu comecei, os dividendos foram um pouquinho menores, totalizaram aí R$ 3.500. A gente está aqui basicamente já quase com o dobro aqui em 2026, e a gente está apenas no mês 8. Mas partindo agora para o ativo que eu adicionei aqui na minha carteira, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados primeiramente, certo? Como, por exemplo, aqui o índice Bovespa, que replica aí as ações, né, brasileiras. Podemos ver aqui que no último mês, o índice cresceu aqui 3%, que é bastante coisa, que significa aí que basicamente as ações brasileiras também valorizaram ao longo aí desse mês. Então esse mês não foi aqui no Brasil que eu investi, certo? Não foi aí nas ações, porque eu achei que elas estão aí valorizando nesse último mês e eu não vejo isso como uma oportunidade. Se a gente for ver aqui o S&P 500, que é o índice aí que vai replicar as 500 maiores empresas americanas, ele também aí está crescendo bastante, está atingindo aí as suas máximas. Se a gente pegar aqui todo o período, certo? A gente pode ver que a gente está nesse pontinho aqui em cima, certo? E o S&P começou aqui no comecinho, bem embaixo, então, né, ele está bastante esticado. E eu também não vou estar investindo lá nos Estados Unidos, porque também os ativos, na minha opinião, estão muito esticados, e na minha filosofia de investimento, a gente tem que priorizar aqueles ativos que estão com um preço reduzido e que são bons ativos também. Porque se a gente comprar ativos bons, mas que estão caros, eu acredito que, no meu ver, uma hora ou outra, o preço deles vai corrigir, e se a pessoa comprou caro, ela vai acabar perdendo dinheiro. E o outro ativo que eu tenho para trazer para vocês aqui é com relação ao Bitcoin. Ele que difere aí dos outros, né? Se a gente for ver aqui nos últimos 6 meses, ele caiu 16%, e no último ano aqui ele já acompanha uma queda de quase 50%, como eu também havia falado para vocês, que é algo basicamente normal que acontece em todo o ciclo aí do Bitcoin. Se a gente for pegar o máximo aqui, certo, do gráfico do Bitcoin, a gente pode ver que aqui no comecinho ele valia praticamente zero, e ele foi crescendo, foi passando por altos e baixos, como vocês podem ver aqui, ele é muito volátil, e atualmente a gente está nesse ponto aqui, certo? Aqui foi o pico do Bitcoin, quando ele bateu aí mais de 100 mil dólares, e desde então ele veio caindo aqui, teve essa queda, e no meu ver, isso aqui é uma ótima oportunidade para mim de investir nesse ativo que é bacana, que é saudável e que está aí a um preço reduzido. E eu tinha falado para vocês também sobre o halving do Bitcoin, que nada mais é do que um evento programado, certo, no código da criptomoeda, que basicamente reduz pela metade a recompensa paga aos mineradores por validar novos blocos. Ou seja, a gente vai ter os mineradores da rede de Bitcoins que basicamente vão aí conseguir estar minerando os Bitcoins e estarem fazendo aí as vendas desse ativo, e com isso vocês podem ver que a recompensa vai aí sendo reduzida pela metade a cada efeito desse halving que eu falei para vocês. E é exatamente aqui que está a chave do Bitcoin, porque a gente vai ter um número fixo de Bitcoins a ser minerado ao longo do tempo. O que quer dizer que, conforme o tempo for passando, a recompensa vai diminuindo, o número de Bitcoin é escasso, e as pessoas que vão estar conhecendo mais o Bitcoin, que vão estar querendo investir no Bitcoin, vai aumentar. Com isso, a oferta, a lei da oferta e demanda, vai ser maior também. A gente vai ter uma demanda maior e uma oferta que é a mesma para sempre, então o preço desse ativo tende aí a se valorizar. É um ativo aqui que não vai sofrer os efeitos, por exemplo, da inflação que a gente tem aí no nosso mundo. E no meu ver, isso daqui é uma ótima oportunidade. Foi por isso que nesse mês eu peguei o meu dinheiro e investi R$ 2.000 nesse ativo aqui, através da minha corretora de criptomoedas, certo? E eu vou estar aqui mostrando para vocês. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, eu já investi o Bitcoin, certo? E eu vou estar lançando ele aqui nesse aplicativo que eu uso apenas para gerenciar meus ativos. Para isso, eu vou vir aqui em adicionar lançamento. Em seguida, em tipo de ativo, eu vou clicar aqui em criptomoedas. Em ativo, eu vou escrever BTC.
né, que é o Bitcoin. A data da transação foi no dia 1/8, certo? Essa foi a quantidade e o preço que ele estava foi aqui de 320.581. 320.581. Esse foi o preço que ele estava quando eu comprei. Enfim, vamos só dar uma revisada, valor de R$ 2.080, certo? Preço aqui do Bitcoin correto, Bitcoin. E vamos aqui clicar em adicionar lançamento. Prontinho, vocês puderam ver que antes estava 271 mil, agora já está 273 mil, é bem rápido. E basicamente esse foi o vídeo de hoje. E se vocês curtiram o meu conteúdo aqui e querem estar acompanhando mais e aprendendo mais também sobre investimentos de uma forma descomplicada e básica e estar conseguindo fazer dinheiro também, vocês podem estar acompanhando o meu canal aqui que tem vídeo novo toda semana. Então até uma próxima e ótimos investimentos para vocês. Fui!